Pessoal, a gente vai falar sobre as funções sintáticas aí dentro da oração. Vamos começar falando com o sujeito, nós estamos falando da teoria. Gente, de maneira muito rápida, muito direta. Você é capaz, olha a frase, olha a premissa que eu vou trazer para você. Olha, escuta essa. Você é capaz de aprender tudo nesta vida, ok? Isso daí é uma premissa que serve para você e serve para todo mundo. Agora eu preciso de dois requisitos. O primeiro requisito é: se está difícil numa etapa, provavelmente você pode ter pulado uma etapa necessária, uma etapa básica, uma etapa que é um pré-requisito para a etapa que é onde você está querendo ir. Feito isso, então você volta uma etapa e faz o que? Aprende essa base para depois você subir ao próximo nível. Estou no próximo nível agora, ainda está difícil. O que está acontecendo então? Outra situação é o que? Você está pegando um conjunto certo de conteúdo, um conjunto de conceitos que você precisa fracionar didaticamente para você aprender, certo? Você já deve ter me ouvido falar em outra oportunidade que eu tenho como é que eu posso dizer, um conceito comigo que provavelmente no decorrer dos anos eu tenho observado, que é o quê? O que é uma coisa difícil? Já falei para vocês, que é o que? Uma coisa difícil é um conjunto de coisas fáceis. O teu cérebro não aprende coisas difíceis, ele aprende coisas fáceis e depois ele junta tudo. E para alguém que não conhece um pré-requisito, para alguém que não conhece o que você está passando de forma fracionada, se torna difícil. Tudo que você precisa fazer na sua vida para você aprender alguma coisa é usar essas duas etapas. A etapa do requisito mínimo e a etapa do fracionamento do conceito ou do conhecimento, certo? Isso é invenção minha, povo, não você não vai achar em nenhum lugar. Mas isso é real, isso é o que eu tenho em mente do que realmente acontece. Veja, um conjunto de coisas fáceis e torna algo difícil. Em outras palavras, eu digo que o que é difícil é um conjunto de coisas fáceis. Eu dou sempre o exemplo da matemática. Então você pode aprender matemática e você vai aprender matemática comigo também, certo? Não só português, a gente vai fazer as questões, vamos aprender a nos livrar do examinador para chegar nos nossos objetivos, que é as nossas aprovações, e também vamos aprender matemática. Mas como? Veja, eu tenho que fracionar o conceito. Então, conjunto de coisas fáceis o resultado dela é o que? É algo difícil. Então, algo que é difícil é um conjunto de coisas fáceis. Exemplo, 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 8, 16. Tá fácil? Tá. Agora volta e junta tudo. Quanto que é então 1 mais 1, 2 mais 2, 4 mais 4, 8 mais 8? Ficou difícil. O que eu fiz? Eu trouxe um conjunto de coisas fáceis que eu preciso fracionar. Então é assim no aprendizado. Então veja, nessa língua portuguesa, nessas funções sintáticas, você pode pegar o que? Em parcelas menores. É por isso que eu tenho falado nos nossos encontros semanais, que eu falo, gente, pega uma bateria de 5 questões, repita essas 5 questões, veja as resoluções e fique revendo elas. É melhor do que você pegar as 30 e não entender nada. Pega 5, depois aumenta para 10 e assim sucessivamente. Eu tenho maior grau de conhecimento desta matéria, ou depois quando chegar numa revisão, quando eu já vi o todo, aí vai ficar mais fácil. Beleza? Então vamos lá, chega de chorumelas. Então a função sintática é o que? É o papel que cada palavra ela desempenha dentro de uma oração, ou o que está escrito aqui, que é o papel que determinada palavra desempenha dentro de uma oração. O que é oração? Oração é o Pai Nosso? Pode ser. Mas oração o que? É uma frase que contém verbo. Perfeito? Uma frase que contém verbo é uma oração.
A função de cada oração ou cada termo na oração, da oração é determinada pela análise sintática, certo? Então vamos ver se ele é um verbo, um objeto, ele é um predicado, perfeito? Então isso é análise sintática. Nesse tipo de análise, cada termo da oração, ele é o que? É estudado de acordo com o sentido e posição que ocupa na oração. Então ele estabelece o que? Uma relação com quem? Com os demais termos, perfeito? Então estão todos entrelaçados, todos interrelacionados, para dar sentido, para dar coesão aí a frase ou a oração. Exemplos da análise sintática. Ontem eu emprestei o carro ao meu irmão. Quem é o sujeito? Quem empresta? Eu. Então, o sujeito eu. Quem é o predicado? Emprestei o carro ao meu irmão. É o demais. A gente vai estudar isso aqui. Ok? Por enquanto, só veja que quais os exemplos. Só estou trazendo exemplos de análise sintática. Depois a gente vai ver cada uma dessas conforme a necessidade aí na resolução das questões. Objeto direto. Aqui é objeto direto. O carro. Certo? Eu emprestei. Eu faço a pergunta para o verbo. O que? E ele me responde o carro. Certo? Se ele fala o que? O carro, a gente sabe que é o que? Objeto direto. Perfeito? Sabe que tem, pode ser o verbo, pode ser verbo transitivo direto ou indireto, mas a gente não vai entrar agora. Pode ser então que poderia ser na questão que fosse um objeto indireto, mas não é o caso. Mas nós vamos ver aí, tá aqui já, ó, a quem, tá ótimo, já trouxe. Emprestei o que? O carro, então objeto direto, perfeito. A quem? Faço a pergunta. A quem? Essa pergunta me respondendo, a resposta é o meu objeto indireto. A quem? Ao meu irmão. Então, ao meu irmão é quem? O meu objeto indireto. Perfeito? Adjunto adverbial. Ontem. E adjunto adnominal. O meu. A gente vai estudar isso aí depois, ok? Não se preocupe com isso. Primeiro é só para saber que na análise sintática eu posso ter no sujeito, predicado, complemento verbal, adjunto adverbial e adjunto adnominal. Beleza? Então, beleza. Exemplos de análise sintática. Então, meu pai está livre de obrigações. Veja, quem é o sujeito? Meu pai. Predicado. Está livre de obrigações. A gente vai ver isso aí. Predicativo do sujeito. Gente, o verbo de ligação, ele é apaixonado e é casado, ele é unido, sempre ele é unido com o predicativo do sujeito. Então, o que? Está verbo de ligação, casado com ele, predicativo do sujeito. Você não erra pensando dessa forma, ok? Leva como regra. Complemento nominal. Meu pai está livre de obrigações. Complemento nominal. Vamos ver isso aí também. Ela leu o livro. Sujeito a quem? Quem leu o livro? Ela. O restante predicado. Leu o livro. Leu o quê? Olha a pergunta que eu faço para o verbo para achar o objeto direto. O livro. Adjunto adnominal. O livro, certo? Então, seria isso. Termos essenciais da oração: sujeito e predicado. Nesse vídeo nós vamos somente falar sobre sujeito, a primeira parte do sujeito, depois nós vamos ver o restante, mas é muito simples, ok? Primeiro, a gente vai ver que o sujeito é a parte da oração sobre a qual a restante oração se refere, ou seja, de quem ou do que se fala.
certo? De quem ou do que se fala. Exemplos de sujeito. Foi trabalhar. Quem foi trabalhar? O pai. Então veja, estou falando de quem? Do pai. Queremos dormir agora. Quem quer dormir agora? Nós, certo? Alice e Mariana viajaram para o Chile. Quem viajou para o Chile? Alice e Mariana. Perfeito? Então esses são os sujeitos. Então o pai, nós, Alice e Mariana. Então é a parte da oração sobre a qual o restante da oração se refere. Como eu faço para identificar o meu sujeito, gente? Como eu faço? Então veja, o sujeito ele aparece habitualmente antes do predicado, habitualmente, certo? Pode parecer deslocado também, sendo que esta ordem é o que? É a ordem direta da oração. Então as perguntas que eu faço para identificar o meu sujeito vai ser quem, o que e que, feitas antes do meu verbo. Perfeito? Antes do verbo. Por que é antes do verbo? Volto e olha a objeto direto aqui, ó. Olha, ela leu o quê? Quando eu faço essa pergunta, eu acho o meu objeto direto, que é o quê? O livro. Ela leu o quê? O livro. Objeto direto, o livro. Veja que eu fiz a pergunta, então eu fiz o quê? Ela leu. Então, verbo mais pergunta. Verbo mais pergunta, eu vou achar quem? Eu vou achar o meu complemento verbal, certo? Complemento verbal, vou achar o meu objeto, vamos colocar aqui objeto para não se confundir aí. Meu objeto, perfeito? Pode ser objeto direto, objeto indireto. Ok, agora quando eu chego aqui e vou fazer a pergunta, veja que agora eu faço antes do verbo, então eu não faço o verbo mais a pergunta, agora eu faço a pergunta, agora eu inverto, eu coloco a pergunta mais o verbo. Para achar o sujeito, eu inverto. Para achar o objeto direto ou indireto, eu vou fazer o que? Verbo mais a pergunta. Achar o sujeito, pergunta mais o verbo. Legal? Então veja, exemplo. Felipe conseguiu o primeiro lugar na competição. Agora eu faço pergunta. Quem? Pergunta. Quem? Agora eu faço a pergunta para o verbo. Quem conseguiu? Quem conseguiu o primeiro lugar na competição? A resposta vai ser quem? O nosso querido sujeito. Quem? Sujeito. Então, quem conseguiu o primeiro lugar na competição? Quem? Felipe. Então veja, se eu fosse achar o verbo, o complemento do verbo, quero saber quem é o objeto dele, conseguiu, aí eu ia fazer o que? A pergunta é verbo mais a pergunta. Então conseguiu o que? O primeiro lugar na competição. Aqui estaria o que? O primeiro lugar na competição. Seria o que? Conseguiu o que? Primeiro lugar. Objeto direto. Perfeito? Então, é essa a diferença entre os dois. Então, como eu identifico o sujeito, novamente aí, o bolo de chocolate queimou no forno. Eu vou olhar lá, vejo o verbo e faço a pergunta para ele. O que queimou no forno? A resposta vai ser o sujeito. O bolo de chocolate. Simples. Simples.
O sujeito ele pode ser representado por um desses termos aqui, ó. Ele pode ser um substantivo, um pronome pessoal, um pronome demonstrativo. O sujeito ele pode ser representado muito, o CESP adora esse sujeito sendo representado pelo pronome relativo que. Legal? Pode ser representado por um pronome interrogativo, indefinido, por um numeral, expressões substantivadas. Essas orações a gente vai estar vendo na sequência aí, orações subordinadas, substantivas, subjetivas, que eu vou usar receita de bolo, que é isso aqui, ó. Vou substituir na frase, que vai ser a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Eu vou usar esse termo aqui, isso, se eu pudesse utilizar o termo isso e ter coerência, mas eu vou estar trazendo aqui que o sujeito está sendo representado por uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Beleza? Continuando. A posição do sujeito, ele pode estar o quê? Antes do predicado, depois do predicado ou entre o predicado. Então, apesar do sujeito aparecer maioritariamente, situação, termo diferente, né? Isso aqui é mais utilizado lá pelo pessoal de Portugal. Esse material aqui eu peguei num conteúdo, no material de uma professora de Portugal. Veja, maioritariamente ou majoritariamente antes do predicado. Pode também aparecer numa ordem inversa, ou seja, depois do predicado, bem como no meio. Veja, antes do predicado. Esta remodelação custará muito dinheiro à empresa. Quero achar o sujeito. O que custará muito dinheiro à empresa? Esta remodelação. Perfeito? Então achei o sujeito. Depois do predicado. Custará muito dinheiro à empresa esta remodelação. E pode estar intercalado entre o predicado. Então, muito dinheiro à empresa esta remodelação custará. Legal? Legal. E assim, povo, nós terminamos aí a nossa primeira parte. Agora vamos dar sequência no conhecimento relacionado a sujeito no próximo vídeo. Te espero nele. Um abraço.